Sejam muito bem-vindos a mais esse episódio do nosso podcast do canal Belo e Santo. Eu te acolho com muito carinho, com muita alegria e gratidão. Meu muito obrigado por você estar aí participando aqui conosco. Então é isso aí, compartilhe esse conteúdo, se inscreva no canal e dê aqui uma força para esse canal que é católico, que é voltado para a família, com conteúdos inspiradores, que edificam. E hoje nós estamos aqui com uma proposta diferente. Olha, vai ser legal. Fique aí até o final para eu compartilhar com você uma situação muito sobrenatural que eu vivi. Então, eu estou aqui com uma pessoa, e eu já vou apresentá-la para vocês, que é a Isabela. Olá, Isabela! Oi, Creuza, boa tarde. Boa tarde, muito bem-vinda. Obrigada. Estou muito feliz de poder fazer parte aqui desse momento, dessa história, né? E eu também. Felicíssima aí com a sua presença, com a sua participação, porque, na verdade, a Isabela está sempre nos bastidores. Ela está sempre aqui, né? Nós estamos juntas nessa missão e ela tem uma importância muito grande aqui nessa missão. E eu vou deixar que ela se apresente para vocês. Se apresente, Isabela. Então, para quem não me conhece, eu me chamo Isabela, sou missionária da Comunidade Católica Shalom. Também sou jornalista e eu faço parte do projeto de evangelização junto com a Creuza. E como ela mesma disse, né, eu sou bem dos bastidores mesmo, sou bastante tímida, assim, gosto sempre de estar por trás, mas a gente percebeu, né, que era vontade de Deus que a gente gravasse esse episódio, então acho que eis-me aqui, né? Vamos lá, porque eu acredito que, com certeza, muitas pessoas que estão acompanhando, que vão assistir esse material, elas vão ser tocadas mesmo por Deus, né? Porque eu acredito que, com certeza, Deus vai falar muito através de você nesse momento, né? Confesso para quem está em casa que nem eu sei como é que foi essa história, né? Porque a gente vai contar também ao longo, assim, como é que se deu isso e por que a gente está aqui gravando esse momento, né? Sim, Isabela, é isso mesmo. Nós resolvemos fazer esse episódio relatando, compartilhando, né, essa experiência que eu vivi sobrenatural com Deus, porque esse estúdio, ele existe, esse canal, para a glória de Deus. Então, o que eu vou compartilhar aqui é algo para edificar a nossa fé, a confiança em Deus. Então, é isso o nosso propósito hoje, né? É um relato, um testemunho de algo que eu vivi, né, há quase 20 anos atrás, mas que marcou a minha vida e a minha fé, o meu relacionamento com Deus. Porque eu nunca me esqueci de nenhum detalhe. Após aí quase 20 anos, eu me lembro de tudo. Então é isso, Isabela. É o relato desse testemunho, né, dessa experiência sobrenatural que eu vivi com Deus. Só para contextualizar, assim, para quem está acompanhando, como é que foi a história, né? Nós estávamos num momento informal, eu e a Creuza, a gente andava aí pelas ruas de Goiânia e do nada ela começou a contar essa história. Ah, sabe que uma vez eu fui em tal lugar? Como assim, Creuza? Eu acho que a gente tem que gravar alguma coisa sobre isso, porque, embora eu não saiba o que aconteceu, mas superficialmente, pelo que você falou, era algo que eu via que merecia ser compartilhado, né? E a gente agendou com uma outra pessoa para vir, para entrevistá-la e tudo mais, só que tudo deu errado, né? A pessoa se machucou, enfim. E hoje a gente está aqui, a gente sentou, rezou e percebeu que a gente precisava compartilhar esse conteúdo. E, assim, para a gente começar tudo, né, Creuza, quando que foi isso? Quando que iniciou esse momento, assim? Como é que foi esse momento para você? Você estava em casa, do nada? Como que foi essa voz, assim, de Deus? E para onde você foi também, né? Porque eu acho que a gente pode começar por aí. Gente, é uma longa história. Então, assim, eu vou contando aqui. A gente está aqui, né, num momento bem descontraído. Super descontraído. Tomando aí um cafezinho aqui no nosso estúdio do canal Belo e Santo. E vamos, né, relatar para você realmente o que eu vivi, que foi algo fantástico. Há muitos anos atrás, eu não sei dizer exatamente o ano,
Mas eu creio que foi em 2001, 2002. Certo. Eu trabalhava nessa época e eu tinha uma cliente, que ela era de Rondônia, e ela tinha um sobrinho que tinha se acidentado em Manaus. Era um menino de uns 15 anos, e ele tinha tido um traumatismo craniano muito grave. E eu comecei a rezar por esse menino, né? E a gente comunicando, e eu rezando por ele. E ele estava lá, né, na UTI, o estado dele era muito grave, né? O acidente foi muito grave. Ele estava nessas motinhas, nessas bis, né? E se acidentou. Então, um dia, eu cheguei em casa, pela hora do almoço, e liguei para a minha cliente. E disse para ela, eu não vou citar o nome, né? Mas isso você já sabia do acidente ou não? Sim, eu estava rezando por ele. Eu cheguei sim. em casa e veio no meu coração para eu ligar para a minha cliente para saber como estava a situação do sobrinho dela. E quando eu liguei para ela, ela falou assim, olha, ele está num dia mais crítico. Hoje ele está muito grave. E a mãe dele só reza. A mãe dele não sai do hospital, rezando, e é um dia muito crítico para ele. Eu disse, não, mas vamos rezar. Né? E desliguei. E quando eu desliguei o telefone, eu senti já Deus falando comigo. Eu vou dizer que é Deus, o Espírito Santo, um anjo. Como é que a gente vai definir isso? Mas uma voz falou ao meu coração, vai para Manaus. Vai para Manaus. E quando eu ouvi aquilo, eu fiquei tão emocionada que eu comecei a chorar. Porque foi uma forte presença. Foi uma grande unção ali naquele momento. E você rezava especificamente pro rapaz que tinha se acidentado? Sim, porque a tia, que era minha cliente, era muito minha amiga. Uma pessoa que eu tenho uma consideração muito grande até o dia de hoje, né? Entendi. Então, eu comecei a chorar de emoção, da presença forte que foi ali do Espírito Santo, para eu receber aquele comunicado de Deus, aquela missão de Deus. Então, passa um pouco, meu marido chega. E eu cheguei e disse para ele, meu bem, Deus está mandando eu ir para Manaus. E ele já sabia do caso, que a minha cliente estava com o sobrinho. Ele olhou para mim e disse, vai. Para minha surpresa. Porque você achou que não, de repente ele fosse fazer alguma objeção àquilo ali, né? Com certeza, que seria até normal, né, Isabela? Sim, do nada a pessoa, não, eu vou ir para Manaus, que Deus me mandou. E o meu marido disse, vai. E assim, sabe, me dando todo o apoio. Realmente de Deus, né? Muito de Deus. E assim, ele me deu o cartão dele, ele me deu o dinheiro que ele tinha, ele me deu para eu levar, né? Mas aí eu liguei para minha cliente. E quando eu liguei para ela, ela disse assim, não, você não vai não. A minha cunhada não quer ninguém lá, meu irmão não quer ninguém lá. Eles estão lá e não é para você ir. E eu fiquei surpresa, porque eu não esperava por isso. Que ela fosse colocar empecilho, que aquilo não fosse agradá-la, né? Eu não sei te explicar por quê, mas parece que aquilo precisava acontecer. Entendi. Eu precisava experimentar um obstáculo humano para eu ir com a fé. Entendi, O meu discernimento é por aí. Certo. Aí eu disse, não, mas então fica tranquila, nós vamos rezar mais. Mas eu estava muito decepcionada, né? Você então não chegou a falar para ela que você não iria? Você só falou que ia rezar? Apenas disse, vamos rezar, vamos continuar rezando, né? Aí eu liguei para minha irmã, que é de oração. As minhas irmãs são de oração, mas na época, essa minha irmã, ela tinha uma maior intimidade com Deus, e também porque eu creio que quem escolhe as pessoas é Deus, né? Ela foi uma pessoa que o Senhor escolheu para me ajudar a cumprir essa missão. Para te ajudar a discernir ali aquele momento, né? Quando eu falei com ela assim, olha, a minha cliente disse que não é para eu ir. Ela me fez uma pergunta que eu nunca me esqueci. Qual foi a pergunta? A quem você vai obedecer? Nossa. A ela ou a Deus?
Eu disse, é claro que é Deus. E se Deus está me levando lá, Ele tem o poder de me levar até esse menino. Sim. Sem depender dela. Eu sabia apenas o nome do menino, do e não rapaz. sabia hospital? Não. Eu sabia apenas o nome dele. Nossa. E que ele estava numa UTI em Manaus. É uma história que eu poderia resumir bastante, mas eu acho que a riqueza também está nos detalhes. Compreende, Isabela? Sim, porque Deus fala muito com a gente através dos detalhes, né? Através muito do ordinário. Às vezes a gente acha que Deus fala somente de momentos extraordinários, mas não, né? Deus fala ali naquelas situações, seja de alguém que te ajudou, seja da sua irmã que Deus usou para falar com você. Não, vai, você obedece a Deus, não é aos homens. Enfim, Deus se utiliza de tudo, né? Quando Ele quer fazer a vontade. E nessa época eu tinha uma cliente aqui em Goiânia que ela tinha uma agência de viagens. E eu liguei para ela e perguntei assim, que horas tem voo para Manaus? Ela disse, olha, tem um voo às 22 horas, né? É um voo que tem muitas conexões aí no norte e são 7 horas de viagem. É um voo que vai chegar em Manaus após 7 horas. Bem longo. Eu disse, meu Deus, né? Aí eu disse, e amanhã? Perguntei para ela, amanhã, como é que são os voos, né? Na hora, eu senti no meu coração, é hoje. Eu disse, marca a minha passagem. O tempo é hoje. Não, Deus falou, é hoje, não é amanhã. É hoje. E eu sempre quis muito assim, viver essa obediência com Deus, sabe? Quando eu ouço a voz de Deus, eu ganho uma força extraordinária. Né? Então, naquela época, eu já tinha esse desejo no meu coração de obedecer a Deus, né? Esse desejo de caminhar sendo conduzida pelo Senhor, ouvindo a voz de Deus. Porque quando eu ouço a voz de Deus, olha, eu me torno uma gigante na fé. Sim. Eu fico, né? Então, quando ele disse, é hoje, eu disse, marque a minha passagem. Depois eu falei com a minha irmã, olha, eu comprei a minha passagem. Isso tudo no mesmo dia? Sim. Deus falou de manhã, depois da ligação. Isso, imediato. Foi tudo uma e... sequência. Tudo foi impressionante. Acontecendo. E aí eu disse para minha irmã, olha, eu já comprei a minha passagem, né? Ela disse, olha, você pode ir estar fazendo lá algo que você muito diferente do que você imagina. Aquilo também, meu ouvidinho, sabe? Já foi como Nossa Senhora, Eu né? falei, já guardou no coração. Sim. Porque lá na frente teve um significado. Teve um significado grande. Eu disse, você acha? Ela disse, acho. Acho sim. Você pode estar fazendo uma coisa que muito diferente do que você imagina. Mas eu não achei aquilo possível. Porque no meu coração eu estava indo, eu pensei assim, olha, pode ser que eu não entre nessa UTI, pode ser que eu nem veja esse menino, mas eu posso sentar do lado dessa mãe e rezar o terço com ela. Sim. Veja bem, eu não fui com grandes pretensões, né, achando que eu ia lá para ser um instrumento de cura para esse menino, nada disso. Você foi despretensiosa. Assim. Eu fui despretensiosa mesmo. Eu falei, não, eu sento do lado dela, rezo, porque ela me falou que ela estava muito aflita naquele dia. Então. Aí você foi nesse voo de 7 horas. Fui. Rodou o norte todo do Brasil. Fui. Eu fui à missa, lá na Sagrada Família, com o Padre Luiz, ele celebrou, porém eu não senti vontade de aproximar dele e comentar sobre essa missão. Você foi no silêncio mesmo? Fui no silêncio, né? Eu acho que Deus queria que fosse assim. Sim. E eu saí de lá, peguei minha malinha, eu só comprei passagem, Isabela, de ida. Volta. Porque eu não sabia quando eu ia voltar. Você ainda não tinha entendido o que Deus necessariamente ia querer de você ali naquele tempo, né? Não. Naquele lugar, para aquele povo. Não. E outro dia, Isabela, eu li a passagem de Samuel, quando Deus o enviou na casa de Jessé para ungir o rei Davi. Que ele chegou, ele achou que fosse, já veio logo aquele primeiro filho de Davi, que eu não me lembro o nome,
Ele achou que fosse ele, porque era um belo rapaz e tal. Então, assim, ele também não sabia quem era o escolhido de Deus para aquela missão. Mas ele sabia que ele tinha ido lá para uma missão. Então, eu fiquei vendo assim, gente, mas isso tem... É a missão do profeta, né? Deus manda, o profeta vai e Deus faz o que é da vontade dele. Sim. É experiências belíssimas com Deus. É algo assim que muda a vida da gente. Não tem como. Sabe, Deus é a experiência. Nós temos que ter a experiência com Deus para que cresça a nossa fé, a nossa confiança nele. Então, eu fui como uma criança, totalmente abandonada em Deus. Sim. Eu saí da missa, peguei minha malinha, que eu não sabia para quantos dias seria, só com a passagem de ida. E a menina da agência, a minha amiga, lá, minha cliente, ela ainda perguntou, o que você vai fazer lá? Eu disse, eu ainda não sei. Eu tive que responder isso para ela, porque eu não ia contar essa história para ela, né, Isabela? Ela não era uma pessoa de fé, ela não iria entender absolutamente nada, né? Até para a gente, assim, que tem uma caminhada, uma vivência, já é algo assim, meu Deus, nossa, peraí, calma, vamos ser um pouco mais prudente, talvez. Eu talvez teria te aconselhado, Creuza, mas você está... Realmente, isso foi de Deus? Como é? Vamos deixar para depois, talvez para amanhã. Isabela, muito interessante isso que você falou. Sabe por quê? Porque se eu tivesse deixado para ir no dia seguinte, eu não teria ido. Entendi. Ia surgir uma dúvida, um medo. Você ia, às vezes, acabar partilhando com alguém, com que talvez ia te alguém falar, desmotivar. Não, exatamente, ia me desmotivar. E eu ia perder essa graça. De viver essa experiência mística e sobrenatural com Deus. Então, quando Deus fala, a gente tem logo que se pôr a caminho, mesmo como fez Nossa Senhora quando visitou Isabel. Ela não questionou, ela se pôs a caminho, né? Como fez Samuel, como fez todos aqueles que, né, têm no coração esse desejo de fazer a vontade de Deus. E algo que eu achei muito interessante que você falou nesse primeiro momento, Creuza, foi a questão do hoje, né? Que você enfatizou que Deus falou é hoje. Porque a gente realmente, de fato, a gente só tem o hoje, a gente não tem o amanhã, né? E amanhã, como é que se você tivesse realmente deixado para amanhã, como que seria isso? Esse rapaz estaria vivo? O que poderia ter acontecido? Às vezes não era nem por ele que você vai falar ainda, né? Às vezes Deus te mandou para uma outra pessoa, e se para essa pessoa tivesse que ser ali depois de 7 horas do voo, não fosse para o dia seguinte à noite, né? Então, assim, realmente, prestar atenção que a gente tem o hoje. É o hoje, né? Exatamente, Isa. E a gente está aqui nesse episódio totalmente improvisado, né, Isa? Bastante improvisado. Totalmente improvisado, porque nada aqui foi combinado. A Isa não conhece todo o testemunho, toda a história da missão, todo o relato. Ela não conhece, né? Eu partilhei muito pouco e assim mais esse início, né, Isabela? Então tá, meu marido me levou ao aeroporto e eu embarquei num avião lotado, aquelas poltroninhas assim bem justas que mal cabia gente. E quando esse avião levantou o voo, parece que aí a minha fichinha caiu. Onde eu estou? Aí eu pensei, poxa, eu estou aqui dentro desse avião sozinha, vou viajar 7 horas, eu vou para onde eu não conheço ninguém, onde eu nunca estive antes, e comecei a chorar. Mas era um choro de... Não, era um choro de lamento mesmo, como os profetas fazem. Entendi, né? Era um choro assim, de lamento, porque eu falei assim, comecei a chorar e falei, ai, Senhor, é só porque o Senhor está mandando, porque, olha, eu estou deixando aí a minha família, eu podia ficar aí quietinha na minha casa, né? E o Senhor está me pedindo isso, então eu estou indo porque o Senhor está me pedindo, mas, como se diz, o Senhor podia não ter me pedido isso, e chorando. E Ele não te revelou tudo, né? Não, o projeto da salvação, Ele não te revelou. Foi passo a passo. Aí, naquela hora, eu senti o Espírito de Deus me envolvendo, sabe? Como se Deus estivesse me abraçando e dizendo para mim, fica tranquila, minha filha, eu estou com você. Tá, me tranquilizei, consegui dormir alguma coisa, muito pouquinho, porque toda hora o avião descia e subia, né? Acho que é aí pelas capitais do norte, Andou né? o norte todo. O norte todo. E foi realmente 7 horas de viagem, de voo.
Cansativo. Muito cansativo. Quando o avião sobrevoou Manaus, aí me veio de novo aquela presença do Espírito Santo, assim. E eu fiquei pensando, meu Deus, né? Eu estou aqui, e agora, né? Isso já era manhã do dia seguinte? Ou você não Era lembra? uns 5 horas da manhã, Uhum. quando eu cheguei em Manaus, quando o avião sobrevoou Manaus, né? Então, amanhecendo. E agora, né, Senhor? Na hora, veio no meu coração, vai para o centro. Ai, eu disse, tá bom, vai para o centro, mas isso era tão vago, né? Uhum. Vai para Bem o centro vago. de uma capital. O centro, quantas coisas tem no centro, né? Pensa você chegar em Goiânia, É. no aeroporto de Goiânia, né? E Deus fala, olha, Isabela, vai para o centro. O quê? É muito vago, não é? Muito. Mas eu fiquei tranquila porque o Espírito Santo tinha me acalmado, né? Ele te Eu senti assim, eu não estou só, né? Deus está comigo. Uhum. Então, quando eu saí assim no aeroporto, na saída, já que estavam os táxis, eu cheguei para um taxista e disse assim, quanto é um táxi para o centro? Ele disse R$30 na época. Uhum. Eu disse, muito caro. Aí eu olhei assim, tinha uma van de turismo. Eu como uma criança, Isabela, com a inocência e a pureza de uma criança, numa entrega tão grande, num abandono tão grande em Deus, numa confiança. Eu aproximei daquele homem e disse, o senhor vai para o centro? Ele me olhou assim, né? Ele disse, olha, eu estou aguardando um pessoal que vem nesse voo aí, que a senhora veio, e se eles chegarem, eu vou sim. Eu falei assim, o senhor me dá uma carona? Nossa, bem corajosa. Ele disse, dou sim. Eu disse, o senhor conhece algum hotel lá no centro que seja familiar, que não seja nem caro, nem barato? Um hotel, o senhor me indicaria um? Ele disse, não, tem sim o Hotel Brasil. Quem mora em Manaus sabe. Quem já esteve em Manaus sabe, o Hotel Brasil, não sei nem se ainda existe. A senhora vai gostar. Eu falei, é familiar? Não é familiar, a senhora vai gostar. Eu disse, tá bom. Fiquei esperando. Sentei lá na minha malinha e fiquei esperando para ver se o pessoal ia chegar. O pessoal do voo. O pessoal que vinha no voo, que ele ia transportar para o centro. Aí ele chegou para mim e disse, olha, senhora, eles não vieram. Então, eu não vou para o centro. Nossa, e aí? Aí, Isabela, eu olhei. Aí, uma pessoa que estava do meu lado, um homem, que eu nem tinha percebido a presença dele, e ele ouviu toda a conversa, ele disse, senhora, eu estou esperando o meu irmão, que vem me buscar, se a senhora quiser. Eu estou indo para o centro. Eu deixo a senhora lá. Eu disse, meu Deus. Eu só olhei e falei assim, eu quero. Eu quero. Meu Deus, Creuza, realmente você é um passo de fé, porque eu não teria coragem, te confesso, que ia passar 1 milhão de coisas na minha cabeça, né? Meu Deus, você não vai me sequestrar, enfim, né? Porque você não conhece a pessoa, né? Você tá Uma numa capital, uma pessoa totalmente Não, desconhecida. Meu Deus. Mas eu estava muito cercada da graça de Deus. Mas né? nesse momento que ele te ofereceu, assim, deu paz no seu coração ou você ficou meio assim receosa? Não, mas eu disse vamos lá, né? Já tô aqui. instantaneamente, eu aceito. Aí ficamos lá. Ele disse, meu irmão já está chegando. Passa um pouco, o irmão para lá com o carro. Eu entrei no carro com esses 2 homens, Nossa. sem nunca tê-los visto na minha vida. Eles, Isabela, me trataram com tanto respeito, sabe? E me deixaram na porta do Hotel Brasil. Nossa. Assim, é só quem vive, né? Uma experiência assim, para entender quem é o nosso Deus. Porque muitas vezes a gente confia em tantas pessoas, mas não confiamos em Deus. Temos dificuldade de obedecer aquilo que Ele nos pede. Colocamos obstáculos, né? Muito. E com isso nós deixamos de viver grandes experiências com Deus. Verdade. Por causa desse nosso humano que coloca as barreiras. Sim. Porque não estamos no Espírito. Sim. Né? Porque não estamos movidos
pelo Espírito Santo. E aí, eu dei minha entrada no hotel, deitei, dormi, né? Descansei um pouco, porque praticamente não tinha dormido. Sim. Aí minha cliente me liga. Ai, oi, tudo bem? Né? Como é que você está? Eu não falei nada. Não tinha contado pra ela, eu não até contei, então. também não falei que eu estava em Manaus. Ela me deu uma sondada, assim. Acho que ela também se arrependeu, porque ela era muito minha amiga, uma pessoa muito querida, né? E acho que ela achou que não foi muito bacana comigo. E, no fundo, às vezes, era mais um receio dela, um receio pessoal dela, do que talvez da própria família dele, né? Assim, Sim. uma resistência da pessoa, nossa, o que é que eles vão pensar? Sim. De alguém, do que a própria família em si que estava precisando de ajuda, né? Exato, Isabela, mas eu creio que Deus permitiu que eu fizesse a experiência daquela barreira ali para eu buscar mesmo a vontade dele, a obediência à voz dele, Que né? é a voz dele. Para eu não parar ali. Sim. Né? Não foi em vão, né? Tudo isso que aconteceu, assim, a fala dela. Não, tudo tem um sentido. Tudo tem um sentido. Né? Aí, tá bom. Aí eu pensei, e agora? Né? O que eu faço? Aí olhei para uma lista telefônica que estava no quarto. No outro dia seguinte, na parte da manhã. Na parte da manhã. Eu olhei para uma lista telefônica, Isabela, e liguei em todos os hospitais de Manaus. Eu falei em todas as UTIs. Procurando o rapaz. Procurando o rapaz. E encontrou? Como é que foi esse? Em nenhuma ele estava. Nossa. Aí não consegui falar em um hospital, que era público, tipo nosso Hugo aqui. Sei. Que, inclusive, acho que ele tinha umas 3 ou 4 UTIs dentro do hospital. Entendi. Hospital maior. E era longe, Isabela. Esse foi o que você não conseguiu falar? Não consegui, eu tentava, mas eu não consegui falar. Uhum. Eu disse, não tem problema. Pensei, eu aqui falando comigo e com Deus, eu vou lá. Eu vou pegar um táxi, eu que não quis pagar um táxi, do aeroporto para o hotel. Agora, precisaria. Mas não era para eu pagar, porque eu tinha que falar com aquele moço, porque a informação, ele era a pessoa que Deus escolheu para me direcionar para o hotel certo. Sim, as coisas... Então, tudo tem um porquê em Deus. Tudo. E você só percebe que tudo isso teve um porquê porque você está em oração, né? Acho que isso é muito interessante também, né, Creuza? Se você não tiver em oração, tudo para você vai ser algo humano aos seus olhos, né? Mas quando está em Deus, você consegue achar o porquê e vai entendendo que aquilo ali faz parte da outra coisa que você vai viver ali na frente, não é? Sim, porque a gente só se torna íntima de Deus através da oração. Sim. E uma outra coisa assim, que eu acho extremamente importante falar, Deus não fala com quem não vai obedecer. Não é verdade? Para que ele vai falar se você não vai obedecer? Né? Veja o que Deus pediu para Abraão. Pega Isaac aí, Abraão. Vai lá no monte, sacrifica ele, é seu único filho. Mas eu estou pedindo. E Abraão o quê? Sim, foi obediente. Ele estava disposto. E isso foi acreditado como fé. Só o passo da fé que faz a gente ser obediente, né, Creuza? É o passo da fé que nos torna, acho que, verdadeiros cristãos, né? A obediência é algo muito agradável a Deus. Tanto que se a gente for pegar as histórias dos santos, todos eles passaram pela experiência da obediência, né? Todos alcançaram o céu pela obediência. Isso é muito, muito marcante e muito importante pra gente, né? Como católico, assim, que vive esse mundo espiritual mesmo, né? E aí, como é que foi? Você foi até esse hospital? Como é que foi esse processo aí? Então, foi vamos um táxi lá. específico? Como é que foi aí? Tá, peguei um táxi, foi caro. Foi quase o dobro do que eu ia pagar do aeroporto para o hotel. Mas eu entrei e fui. Vamos lá. E tão interessante assim a providência de Deus, o socorro de Deus, o cuidado de Deus em todas as situações, que quando eu cheguei no hospital, era hora de visita. Nossa. Um hospital público. Eu entrei, Isabela, ninguém me barrou. Com tantos horários que você poderia chegar Veja ali. se é fácil entrar no Hugo. Não. No UGOL.
aqui em Goiânia? Jamais. Não é fácil. Não. Não é verdade? Nossa, jamais. Isa, ninguém me barrou. Principalmente porque você nem era da família, né? Você nem era alguém... Não, e assim, eu não tive nem como me identificar. Olha, eu vim aqui por causa de... Não. Eu ia procurar nas UTIs, como eu fui, em cada UTI, em cada enfermaria, de cada UTI, perguntando pelo menino. Então, você entrou dentro da parte da UTI? Tudo. Eu tive acesso. Uma coisa assim, sobrenatural mesmo. E o menino não estava em nenhuma UTI. Meu Deus. Onde estava esse menino? Isa, eu entrei no táxi para voltar. Sentiu frustrada na hora? Medo. Eu tive medo. Eu tive medo. Eu tive medo. Porque a gente é humano. De repente veio um medo. Será que eu não inventei isso? Como que esse menino não está em lugar nenhum? Eu não queria perguntar para a minha cliente. Porque ela não sabia que eu estava lá. Seria. Eu entrei nesse táxi e comecei a chorar. A única reação que você teve foi chorar. Igual criança, né? E a criança, quando não sabe o que faz, ela chora. E eu comecei a chorar. E liguei para minha irmã. Eu disse para ela, olha, eu estou aqui saindo do hospital, eu não encontrei esse menino, eu não sei o que fazer. E ela dizia assim para mim, olha, vai para a igreja, vai para a igreja. Eu disse, eu vou para a igreja, eu vou participar da missa e tal. Mas aqui eu vou fazer eu vou voltar um pouquinho atrás. De manhã, quando eu cheguei no hotel, eu perguntei assim, tem uma igreja aqui perto? Isso antes do almoço. Sim. Ela disse, tem sim. A recepcionista disse, a senhora vai aqui, e vira ali à esquerda, a senhora vai sair numa praça, e lá tem uma igreja, que é a igreja de Santo Antônio, que é de frente ao Teatro Municipal de Manaus, que é um teatro muito conhecido, que é muito bonito, diferente, né? Fica bem de frente. Fica bem de frente esse teatro, bem no centro de Manaus mesmo. Eu fui na igreja, rezei um pouco, pensei, bom, pode ser que alguém aqui fale comigo, me dê alguma pista, né? Me dê algum sinal, e fiquei atenta, né? Para ver se alguém ia aproximar de mim. Falando tudo, ele vai falar agora aqui. Deus vai agora me revelar o que eu vim fazer aqui, onde que eu vou. Mas isso não aconteceu. Mas aí, voltando, eu estou vindo do hospital, né? A minha irmã disse, vai para a igreja, vai para a igreja. Não, eu vou para a igreja, né? Isso era umas 4h. E de manhã eu já tinha ficado sabendo que à noite, às 18h, ia ter adoração e às 19h, missa. Então, eu cheguei, tomei um banho, me aprontei. E a igreja era tão perto, né? Eu andei meio quarteirão, subi, já cheguei na igreja. A igreja era muito próxima do Hotel Brasil. Já foi uma outra providência, né? Outra providência. Naquele dia que eu cheguei lá, estava tendo um evento com o padre Marcelo Rossi. Na igreja? Não, em Manaus. Em Manaus. Eu sei que tinha uma multidão indo aonde ele estava, sabe? Eu não sei muito bem onde era, mas ele estava em Manaus nesse dia. Tá. Aí cheguei, subi para a igreja, né? Cheguei lá, o Santíssimo estava exposto, e eu comecei a rezar, falei, vai que alguém venha falar comigo, né? Mas ninguém veio. Tudo ia ser... Aí, começou a missa, no final da missa, o celebrante falou, né, que estava ali recebendo uma visita de uns postulantes capuchinhos, um frade capuchinho que tinha vindo da Itália, e eu vi eles assim, encantei. Eu nunca tinha ouvido falar nessa ordem de capuchinhos. A minha caminhada era muito recente, eu continuo não sabendo nada, mas na época eu sabia muito, muito, muito menos sobre as coisas da igreja, né? E ele falou, apresentou os capuchinhos, eu achei muito bonito, capuchinhos, né? Nunca tinha ouvido aquela palavra. Terminou, eu falei, bom, então vou embora para o hotel, né? Então, eu compreendi, Isabela, que o que aconteceu comigo naquela noite, eu entendi assim, que eu deveria ter chegado e permanecido em oração na igreja, né? E não ter feito nada no meu humano que não precisaria, porque Deus estava no controle de tudo. Você diz no sentido de não precisar ter se precipitado de ir para o hospital de manhã? Não, eu não encontrei o menino lá. Você tinha ligado, primeiro você foi para a igreja, rezou, depois você voltou e ligou? Isto. Eu fui para a igreja antes do almoço. E depois do almoço eu voltei para a igreja, né? Foi aí que eu liguei em vários hospitais. Certo.
era tipo umas 2 horas, né, da tarde, umas 14 horas, aí às 16 horas foi que... Aí eu fui em seguida das 14, parece-me que eu cheguei lá no hospital, era umas 15 horas, que era a hora da visita. Eu já estava voltando lá, umas 14 e pouco, quando eu falei com a minha irmã. Aí subi para a igreja, tá, terminou a missa, os padres se apresentaram como os capuchinhos, eu voltei para o hotel, tudo bem, já relatei isso aqui, e dormi. E o Espírito Santo, Deus, veio. Sabe quando você não sabe se você está dormindo ou se você está acordada, mas você sente uma grande unção, e ele falou assim comigo, procure os capuchinhos, peça ajuda aos capuchinhos. A gente não esquece nenhuma palavra? Não. Peça ajuda. Peça ajuda aos capuchinhos. Aí, a sanguínea aqui acordou. Dormiu de um jeito. Ia ter missa bem cedinho. Aí eu fui para a missa, subindo ali, né? Indo para a missa, e falei assim, falando comigo, mas falando com Deus, né? Eu não sei onde que é esse mosteiro aí, esse convento dos capuchinhos, mas onde foi eu vou lá. Porque lá Deus vai me falar alguma coisa. Ele pediu para eu pedir ajuda aos capuchinhos, né? Mesmo que seja longe, mas eu vou lá. Eu estava muito determinada a cumprir a minha missão, né? A obedecer a Deus. Pensa, isso é, sabe, é algo assim que só quem viveu para saber. Talvez você que está ouvindo esse relato, eu não sei como você vai interpretar, como você vai receber essa partilha que eu estou fazendo aqui, dessa experiência tão mística, tão sobrenatural que eu vivi com Deus, que é essa graça de caminhar ouvindo somente a voz de Deus, né? Ser inteiramente conduzida por Ele, que é algo que até hoje é muito forte na minha vida. Porque quando eu não ouço a voz de Deus, me dando direção para a minha missão, quando eu não conheço a vontade dele, quando eu não sei o que ele quer de mim, isso me faz sofrer. Eu me angustio muito, porque eu já entendi que fazer a minha vontade não é bom. Que o bom é fazer a vontade de Deus. Com certeza, Creuza. É ser conduzida por ele. Você me entende, Isabela? Entendo perfeitamente. É porque é diferente, né, quando a gente escuta a voz de Deus, porque convence o coração, dá alegria e dá um novo sentido, né? Para os nossos dias, assim, a gente consegue enxergar tudo mesmo como uma missão, né? Eu acho que para que e por que nós somos criados, né, Creuza? Acho que vem muito nesse sentido, assim, de entender mesmo as coisas de uma forma talvez mais sobrenatural, assim, da vontade de Deus, né? Pra gente e pras pessoas que esperam e precisam da gente, né? Mas nesse momento aí você foi para lá para falar com esse pessoal e você conseguiu? Como é que foi esse processo aí com eles? Foi incrível, Isabela. Foi incrível. Eles te receberam assim, então, quem é essa mulher? De onde você veio? Aí, boa pergunta. Tá, eu terminou a missa, eu me aproximei do celebrante e disse, olha, eu sou de Goiânia, né? Eu estou aqui e eu queria visitar os capuchinhos. Ele disse, a senhora quer entrar? É aqui. O convento era do lado da igreja. Não, creio. O mosteiro deles lá, né? O mosteiro deles era do lado da igreja. Meu Deus. Eu disse, quero. Entrei com ele, entrei no refeitório do mosteiro ali. E estava no refeitório, estava cheio de freizinhos, assim, já mais idosos, tomando café. E a hora que eu entrei, eles me chamaram para tomar café. Só que teve um que foi mais simpático, ele me acolheu melhor. Aí eu sentei de frente a ele para tomar o café. E os demais foram se retirando. Olha a providência de Deus, o cuidado de Deus. Os demais freizinhos terminaram o cafezinho deles. E como eu tinha sido mais acolhida por aquele frei, eu continuei conversando com ele. Aí,
aquele frei que tinha me acolhido depois da missa, ele chamou uma pessoa, um seminarista ali, um postulante, Certo. e me pediu que ele me apresentasse ali, me levasse a fazer uma visita em todo o mosteiro ali, né? Eu não sei nem se o nome é mosteiro, mas eu creio que é, né? Eu tô na dúvida aqui. Mas Tentando tudo lembrar bem. o termo. Se não for, vocês vão me perdoando. Mas era onde eles viviam. Aí aquele postulante me levou por todos os lugares ali. Eu pensei que ele pudesse falar alguma coisa para mim, né? Dá alguma pista, assim? Mas me veio aqui algo que eu estava me esquecendo. Ok. De manhã, depois que eu saí, que eu cheguei no hotel, antes de eu ir para a missa no dia anterior, porque se eu não explicar isso aqui, vai ficar sem sentido. Por isso que eu estou aqui nos detalhes. Sim. Antes de eu ir para a missa, a minha irmã, que me viu chorando, desesperada, voltando do hospital, ela entrou em oração, entrou para o quarto dela e Deus deu um nome de uma pessoa para ela. Nossa. Arrepiei aqui. Ela falou assim, e ela me ligou na hora, ela disse, olha, Deus me deu um nome, eu estava em oração por você, e Deus me deu um nome. Antônio Marco de Oliveira. Eu disse, será que eu estou aqui por causa dessa pessoa? Ela disse, Nossa. você está aí por causa dessa... Mas onde que eu vou encontrar essa pessoa? Eu disse a ela, né? Uhum. Ela disse, vá para a igreja, vá para a igreja. Foi o que eu fiz, né? Uhum. Então, quando eu fui ali, que eu entrei naquele mosteiro ali, eu já fiquei pensando assim que aquele postulante poderia me falar alguma coisa, me trazer alguma mensagem de Deus, né? Uhum. E virei para ele e falei, escuta, aqui tem algum postulante, alguém que mora aqui, que se chama Marco Antônio de Oliveira? Ele olhou assim e falou, não tem ninguém não. Falei, ai meu Deus, Nossa. né? Mas tá bom. Vamos lá, né? Continuar. Voltei para o refeitório e continuei conversando ali com aquele freizinho, ele tinha mais de 80 anos. Oh, que bonitinho. E me lembrei agora o nome dele, Frei Evaristo. Evaristo. Frei Evaristo. Eu disse, Frei Evaristo, eu vim de Goiânia, eu estou aqui numa missão e eu tenho algo que eu preciso falar para o Senhor. Ele disse, é? Não, vem aqui, vem aqui. Levantou-se e já me levou para uma sala que eu acredito que era onde ele atendia confissões. Certamente, né? Uma sala ali, um confessionário. Sim. Aí me sentei com ele e comecei a relatar para ele. Quando eu falei o nome da pessoa... O nome da pessoa que estava hospitalizada ou do que sua irmã falou? Não, do que a minha irmã falou. O Marco Antônio. O menino eu não tinha achado. Uhum. Mas aí eu entendi, aí eu falei o nome que a minha irmã tinha me falado. Eu disse, olha, eu me convenci, Deus me convenceu realmente que eu estava ali, não por causa daquele menino, mas por causa do Antônio Marco de Oliveira, que na verdade não era Antônio Marcos, era Marco Antônio. Quando eu falei Antônio Marco de Oliveira para o Frei Evaristo, ele olhou assim para mim e falou assim, eu conheço ele. Você quase caiu para trás. Isa, eu fechei meus olhos e comecei a louvar a Deus. Falei, meu Deus, o Senhor é muito poderoso. Sabe você que acha que Deus não sabe do seu nome? Você que acha que Deus não sabe da sua dor, não sabe o que você passa, que Deus não está com você, que Deus não sabe onde você mora, o que você vive. Deus sabe de tudo. Deus nos conhece, quem nos criou foi Deus. Ele nos ama, Ele sabe de tudo que se passa conosco, na nossa vida, as nossas dores, os nossos sofrimentos. Sim. Eu lembro uma vez que a minha tia me disse assim, que para mim foi muito marcante, né? Que tem muito a ver com o que você falou. Minha tia disse assim uma vez, Isabela, a gente olha as coisas muito de forma distante, né? Assim, a gente olha muito, talvez, muito no ordinário, muito no natural. Mas Deus, não, Deus nos olha de cima. Deus nos... No todo. Né? Sabe tudo. Ele olha de cima e ele olha com um olhar próximo, né? Ele sabe quem é a Creuza, ele sabe quem é a Isabela, sabe dos meus defeitos, das minhas qualidades, das minhas potencialidades. Então, realmente, Deus, ele sabe quem nós somos porque ele nos olha de perto. Né? É uma verdade muito grande que nós nunca podemos duvidar. Aquela missão me trouxe essa certeza muito grande, olhar de Deus
está sobre nós, sobre a nossa vida. E também, você nem falou ainda mais quem é esse Marco Antônio, Antônio Marco, mas com certeza também você foi resposta da oração desse rapaz aí, né? É isso que nós vamos ver. Como é que foi esse processo? Ele disse, o freizinho, Frei Evaristo, ele disse, aí a hora que ele disse, eu conheço ele. Que eu comecei a louvar ali na frente deles, eu fechei meus olhos, falei, meu Deus, e comecei a louvar em voz alta. Eu não fiz isso, porque eu entrei assim, sabe, com uma alegria tão grande, foi uma experiência com o poder de Deus muito grande, de ver todo esse mover de Deus, desde o momento que eu saí da minha casa, desde o momento até que eu recebi, né, essa missão, enfim. Aí ele disse, é o filho da Dona Maria de Jesus, mas eu não sei se ela está aí. Ele disse assim, vou ligar para ela. Maria de Jesus, o nome da mãe. Pegou o telefone, já ligou para ela e disse, olha, Dona Maria de Jesus, tem aqui uma pessoa e ela quer falar com a senhora. Ah, a senhora vai para o supermercado? Não, mas ela está indo aí agora. Eu vi que ela colocou alguma dificuldade. Mas ele não escutou. Ele já chamou aquele postulante e disse assim, olha, leva essa senhora aqui, lá na casa da Dona Maria de Jesus. E ele foi. Né? Foi hoje, não foi? Leva amanhã, não. Vamos marcar amanhã. E aquele postulante saiu comigo da igreja. Sabe onde era a casa da Dona Maria de Jesus? Se você saísse da porta da igreja, eu saí da porta da igreja, eu atravessei a casa, a praça, a casa dela ficava de frente. De frente à igreja, a praça? De frente à igreja. Eu só atravessei a praça. A mulher estava mais próxima do que você imaginava, o rapaz. Não. O Senhor me conduziu, me levou ali para o Hotel Brasil, me levou ali na igreja Santo Antônio, que ficava de frente à casa da pessoa a quem Deus queria me enviar. Nossa. E aí, como é que foi? Você já chegou lá? E interessante, quando eu vi Samuel, quando Samuel se colocou diante de Davi, Deus falou para ele, é este, pode ungir. Quando eu cheguei no portão da casa da Dona Maria de Jesus, acompanhada por aquele postulante, Deus falou, é aqui, pode entrar. Aí tudo fez sentido. Tudo, né? Ainda, mais ou menos, né? Mas vamos lá. O freizinho tinha me adiantado. Eu acho que ele está meio doente, né? Mas não me contou o que era. Ele me acolheu muito, porque era um escolhido de Deus. Também, né? Que Deus usou dele. Né? Deus mandou as pessoas certas. Deus tem a visão do todo, né? Deus sabe tudo, né? Ele não manda você para fazer nada e te desampara. Não. Foi lindo ver isso, esse cuidado, essa fidelidade de Deus, essa confiança de Deus nessa miserável pessoa. Olha a missão que Deus me confiou. Então, quando a Dona Maria de Jesus veio nos atender, eu senti ela assim muito fria, ela meio que só me chamou para a garagem. E ficou. Aí ela falou assim, não, ele é meu filho, ele já tentou suicídio, ele está depressivo, hoje ele nem foi trabalhar. Claro que ele não foi trabalhar. Ele estava me esperando. Deus já tinha Olha o cuidado tudo de Deus. Mas assim ainda eu senti ela fria comigo. E eu percebendo aquilo, enfiei a mão no bolso da minha saia, puxei o meu terço e disse para ela, vamos rezar um terço? Até então ela estava pensando que eu era uma protestante. Quando ela viu que eu era uma católica, ela transformou. Ela se abriu. Porque ela era muito católica, ela era de dentro da igreja. Entendi. E eram pessoas de posse, pessoas de condição financeira, eles eram portugueses, ela estava se preparando para viajar para Portugal, passar um tempo lá. Entendi. Eram pessoas de posses, né? Morava num sobradão lá no centro de Manaus. Enfim, ela ficou muito desconfiada de mim, mas quando ela viu que eu era católica, ela se abriu. Se identificou, né? Aí nós rezamos um terço juntas. Aí ela já me chamou para dentro, mas ela me tratou com muita frieza, inicialmente. Veja bem. E o pessoal de Manaus não é assim. Tem alguns amigos de Manaus, meu Deus, o pessoal é muito acolhedor. Lembra muito nós, goianos, assim. Modéstia à parte. Mas eu entendo que tudo era preciso que eu passasse. Sim. Porque eu estava ali por Deus, para cumprir uma missão para Deus. E também, se a gente for pensar até humanamente, assim, para ela era algo diferente, né? Peraí, quem é essa estranha que o menino tá vindo aqui trazer na minha casa para eu acolher? Isso gerou muita desconfiança neles, sabia? Eu acredito. Muita.
Então, aí eu entrei, ela já foi me contando. Aí ela se abriu, foi contando a história dele, que ele tinha tentado suicídio, ele tinha uma filha e tal, e foi me contando toda a história dele. Mas ela disse, olha, ele é uma pessoa muito boa, ele tem um coração muito bom. Olha, você está vendo esses flanelinhas aqui na praça, de frente aqui? Ele é amigo de todos eles. Ele ajuda todos eles. Quando ele viaja, que ele retorna, eles fazem a maior festa para ele. Eles sentem falta dele. Então, eu disse para você que o nome dele não era Antônio Marco, era Marco Antônio, né? Marco sim. Antônio. Aí ela disse, olha, vamos subir lá, vamos ver se ele fala com você. Subimos, né, no andar superior, que é onde estava o quarto dele, onde ele estava trancado, que naquele dia ele não tinha ido trabalhar, ele não tinha saído para falar com ninguém. Aí ela bateu e disse, Marco Antônio, tem aqui uma pessoa, uma pessoa que quer falar com você. Ele disse, não, eu quero falar com ninguém. Respondeu assim, bem mal-humorado, né? Marco Antônio, ela veio de Goiânia. Eu disse, é uma senhora, diga a ele que é uma senhora que está aqui para falar com ele. Aí ele abriu um pouquinho a porta, assim, só pôs o rosto para me olhar, né? E eu sorri para ele e disse, oi, Marco Antônio, eu estou aqui para falar com você, eu vim de Goiânia. Aí ele disse, tá bom, pode me esperar aí. Mal-humorado. Aí a mãe dele tinha uma sala assim na parte superior, ali próxima aos quartos, né? Ela abriu e me deixou lá esperando por ele. Ele veio, eu conversei com ele, eu rezei com ele. Eu disse, olha, eu deixei a minha família, eu deixei o meu trabalho em Goiânia e estou aqui por sua causa. Eu nunca tinha vindo a Manaus. Olha o amor de Deus por você. Olha o cuidado de Deus por você. Deus sabe tudo o que você está vivendo. E me enviou aqui para te anunciar isso. Que Deus te ama, que Deus se preocupa com você. Que Deus tem cuidado de você. Deus me tirou de Goiânia e me trouxe aqui. Apenas para que eu reze com você e te anuncie o seu amor. Olhe de perto. Deus olha de perto. Deus sabe tudo de você. Olha como Deus sabe o seu endereço, o seu nome. E impus as mãos sobre ele e pediu o Espírito Santo para ele. E ele? Ele foi muito tocado, chorou, né? E eu desci, depois de ter feito a oração, depois de ter anunciado esse amor de Deus para ele. Ele chegou a partilhar assim, com você algumas coisas ou não? Ficou mais fechado, mais resistente? Sim, assim? ele não se abriu, não partilhou, não. Mas eu anunciei o amor de Deus para ele. Sim. Né? E disse a ele que eu estava ali só por causa dele. Deus tinha me enviado ali, Deus tinha me conduzido em tudo para estar ali. Relatei para ele, desde o momento que eu tinha saído, para ele entender, né? A experiência. A experiência que Deus tinha me tirado daqui, da minha casa, do seio da minha família, e me levado lá para, né, rezar com ele, anunciar o amor de Deus a ele. Aí eu desci, aí ele já se abriu, já, sabe? Aí tudo mudou. Aí a mãe mudou comigo, ele também. Aí eles já queriam que eu ficasse para almoçar, que ficasse lá mais com eles. Sim. Eu só tomei uma água lá, não aceitei nada, cumpri minha missão e fui embora. Quando eu saí daquela casa, era mais ou menos 11 horas da manhã, que eu virei a esquina, bem assim, uma agência de viagem. E você não tinha visto essa agência até então? Não, mas na hora que eu virei, meu olho já bateu na agência. Eu comprei a minha passagem de volta, o voo era às 14 horas. Eu ainda passei no restaurante, almocei, passei no hotel, acertei, peguei minha mala, entrei num táxi e fui para o aeroporto para retornar para Goiânia. Quando eu estava no aeroporto, ele me ligou no meu celular. O rapaz. O rapaz, Você o Marco chegou a deixar Antônio. suas informações? Todo, eu deixei meu telefone, o meu celular, o telefone da minha casa, né? No que ele precisasse, ele poderia me contactar, me coloquei inteiramente à disposição. Ele me ligou, assim, me pedindo desculpa, né, e tal, que deveria ter me tratado,
né, com mais acolhimento. Eu disse que não, você fique tranquilo, eu cumpri a minha missão, eu fiz aquilo que era vontade de Deus. Olha, mas nós já ligamos Ele me contou que ele ligou no Hotel Brasil, que ele ligou na companhia aérea para saber se eu realmente tinha vindo no voo no dia anterior, se eu realmente estava hospedada no Hotel Brasil. Então, eles ficaram muito... eu acho que ele ligou na minha casa também. Ele deve ter ligado. Ele fez uma investigação sobre a minha pessoa. Na cabeça deles, realmente, né? Aí eu cheguei no aeroporto, o voo atrasou, mas eu já comprei passagem de Manaus a Brasília. Em seguida, eu embarcava para Goiânia no outro voo, mas em seguida... Isa, foi uma tranquilidade a volta. Assim, foi tudo muito rápido, foi 2 horas de voo. Nossa, 2 horas e pouco. Mesmo. E tudo deu tão certo, tudo encaminhou tanto. E eu voltei transbordando de alegria. Mas era uma alegria. Alegria da obediência. Da obediência, de ter cumprido a missão com êxito, de ter feito a vontade de Deus. Só quem faz essa experiência sabe o que eu senti. Sim. A minha alegria. E Creuza, e aí com o outro rapaz, assim, o que estava hospitalizado, você não teve mais notícia? Como é que foi também esse... Muito boa pergunta. Eu tive sim. Naquela manhã, ele foi transferido numa UTI aérea para Belém. Então, por isso que você não chegou a encontrar? Por isso que eu não me encontrei. Na manhã que eu cheguei lá, ele tinha sido transferido. E ele não morreu. Olha, ele se recuperou. Benção. Que bênção. Deus o alcançou sem mesmo você ter sem ido eu nem lá, vê-lo. Né? Ele se recuperou. Que bênção. Acredita? Acredito. É algo assim, gente, as coisas de Deus, o mundo com Deus, ele é verdadeiramente sobrenatural. E só um coração assim que se abandona em Deus experimenta. A gente muitas vezes não faz a experiência profunda de Deus por causa da nossa incredulidade, da nossa dureza de coração, com certeza, da nossa falta de obediência. E às vezes a gente limita também, Creuza, por o que a gente acha. Por exemplo, assim, se eu estivesse olhando de fora, eu ia dizer, mas tudo bem, né? Para você tem condição, Deus te pediu para ir lá em Manaus, né? Que bom e tudo mais. Mas não, às vezes Deus não vai me pedir para ir em Manaus, porque Ele sabe também, né? Das minhas condições e tudo mais. Mas Ele vai me pedir para ir num hospital do lado da minha casa, Ele vai me pedir para ir no vizinho. Então, assim, eu acho que às vezes a gente tem um pouco de... Às vezes até de limitar mesmo, né? Pensar que Deus faz só coisas muito grandes e acabar caindo nessa, né? Não. Mas a gente quer muito justificar a posição do outro na evangelização, né? Não, mas para você é muito fácil. Não é fácil. Não foi fácil para você, né? Não. Mesmo tendo todas as condições, tendo um suporte, enfim, Deus, Ele fala com cada um a partir da sua realidade, né? Eu creio. Perfeito o que você falou. Deus fala com cada um de acordo com a sua realidade. Deus não nos pede algo que nós não possamos atender, né? Obedecer, realizar para Deus. E quando Ele pede algo que aos nossos olhos é impossível, Ele torna possível. Porque Ele é Deus. Ele tem o controle de tudo. Ele pode tudo. Eu não posso duvidar nunca disso. Nunca. Não. Eu teria outros relatos aqui, semelhantes a esse que eu estou relatando, para compartilhar. Uma outra oportunidade, a gente vai poder falar sobre isso. Ô, Creuza, mas assim, e aí, como é que foi o Marco Antônio, Marco Antônio, certo? Como é que foi? Você ainda tem contato com a família? Chegou a ter por um tempo? Você sabe se ele conseguiu se recuperar desse processo, né, da depressão, assim? Inicialmente, eu tive contato. Hoje já não tenho mais. Já foram muitos anos também, muitos anos, né? A gente perdeu esse contato. Mas, inicialmente, sim. Eu falava com a mãe dele, ela me pedia oração. No início, ele caminhou para Deus. Ele começou a ir ao Santíssimo, à missa, se confessou. Mas, depois, eu soube que ele se afastou. Um dia, eu estava na minha casa. Do nada, veio no meu coração Marco Antônio. Na hora eu peguei o telefone e liguei para ele. Ele estava sozinho na casa dele e com pensamentos já de morte. E ele ficou assim assustado. Ele disse, por que você está me ligando? Foi Deus que mandou? Falei, foi. Olha. Foi Deus. Deus se preocupa com você.
Mas sabe, às vezes Deus move céus e terra para nos resgatar, ao ponto de tirar uma mãe de família da sua casa. Quantos mil quilômetros tem daqui em Manaus? Eu nem sei. Eu também não sei. É mas muito longe. Longe. É muito longe daqui a Manaus. Mas Deus, ele se preocupa conosco, né? Então, ele me tirou uma mãe de família daqui, colocou lá dentro da casa dele, para dizer a ele o quanto ele é amado. E tem graças, Creuza, que a gente só vai conseguir entender mesmo no céu. Porque você não tem dimensão de quantas pessoas você alcançou nessa missão, né? Além do Marco Antônio, né? E você não sabe o que de fato a sua presença lá significou naquela família, né? Porque, por exemplo, de repente ele estava pedindo a Deus, falando alguma coisa, às vezes, né, até de morte, e você chegou lá, então você foi a resposta de alguma coisa naquela família, né? Nada é em vão, assim. Desde a pessoa da agência que te atendeu primeiro, a pessoa do táxi, o pessoal que te levou, tudo isso, acho que Deus foi falando com cada um. Às vezes você não falou em palavras, mas a sua presença foi evangelho ali, né? Você não acha que... Perfeito. Que, assim, que tem... Isso que você está falando faz todo sentido. Foi isso mesmo. Porque Eu não tenho ideia, ainda hoje, verdadeiramente, da dimensão, dos frutos dessa missão. Eu acredito. Mas Deus sabe. Talvez eu só vá saber perfeitamente na eternidade. Sim. Mas eu voltei transbordando de alegria. Eu acredito. Entendeu? Porque você fez a vontade de Deus. Porque eu fiz a vontade de Deus. E foi tudo muito rápido. Eu sofri desnecessariamente. Se eu tivesse permanecido em Deus, Ele ia direcionar tudo. Mas eu passei na frente, eu não soube esperar a hora certa. Né? Não precisaria eu ter ido lá naquele hospital tão longe, né? E ter sofrido com toda aquela situação. Bastava permanecer em Deus, em oração, que o Senhor ia me conduzindo como Ele me conduziu. É porque às vezes a gente quer fazer muito pela nossa força, né? Não, então se Deus já me mandou aqui, então agora eu mesmo vou dar o jeito aqui e vamos lá. Deus vai usar da minha inteligência para conseguir achar esse rapaz e vamos lá. E não é, né? Exatamente, não é assim. É no abandono, na entrega, na confiança, esperar o tempo de Deus. O tempo de Deus. Como é difícil esperar o tempo de Deus. Bastante. Mas na hora de Deus, tudo acontece. E da melhor forma possível, porque Deus está no controle de tudo. Ele tem esse controle por sua onipotência, onisciência. Deus sabe tudo. Então, às vezes, nós até frustramos os planos de Deus na nossa vida por essa falta de entrega, de confiança, de esperar a hora de Deus, de querer na nossa hora. Né? E aqui eu vou dizer, né? No início, eu rezava para Deus fazer a minha vontade. Mas hoje eu rezo para Deus fazer a vontade dele na minha vida. Porque ao longo desses anos, eu venho compreendendo que a vontade de Deus é infinitamente melhor que a minha. Que é muito melhor fazer a vontade de Deus. Então, nós temos que rezar. Senhor, faça a sua vontade na minha vida. Que a sua vontade se cumpra na minha vida. Me dá o pleno conhecimento da sua vontade. A perfeita sabedoria. A penetração espiritual. A liberdade no Espírito do Senhor, para cumprir, Senhor, e viver aqui em paz, na confiança, aconteça o que acontecer, permanecer em Deus. Quantas lições nós poderíamos tirar de tudo isso? Quanto aprendizado, sim ou não? Sim, nossa, enquanto você vai falando assim, a gente passaria talvez aqui horas, né, uma lista, assim, de várias situações, assim, construtivas, né? Mas, assim, acho que, para mim, agora, diante do que a gente falou, é muito isso, né, Creuza? Para quem está em casa, para quem faz algum trabalho, assim, de evangelização, para não colocar limite mesmo, né? Naquilo que é de Deus. De não se limitar nas nossas limitações, né? Não se paralisar, na verdade, né? Não se paralisar nas limitações, e mesmo em frente, assim, buscar sem querer fazer com a nossa força e tudo dentro da obediência, né? Da confiança e da obediência em Deus.
Exatamente, Isabela. Então, olha, quando Deus pedir algo a você, não duvide. Seja dócil. Deixe o Senhor realizar a obra que Ele deseja em sua vida. Eu peço isso para você e para mim, para que nós sejamos dóceis às moções, à voz de Deus. O Senhor não vai falar com quem não quer obedecer. Mas se você está aberto à vontade do Senhor, Ele vai direcionar a sua vida. Então, né, Isabela, nós já vamos para encerrar. Só para você falou isso aí, Creuza, só para finalizar aqui, eu lembrei que uma amiga minha me falava, a gente às vezes associa muito Deus a um Deus mau, a um Deus castigador, né? Porque a gente trata Deus como se ele fosse aquele que nos oferece um sorvete, aí ele pega o sorvete assim e passa na nossa frente aqui o sorvete, depois ele vai e pega o sorvete e toma na nossa frente. E não é assim, né? A vontade de Deus, ela gera felicidade na gente, né? A gente que cria essa coisa na cabeça de que, nossa, a vontade de Deus vai ser algo ruim. A vontade de Deus vai me deixar triste, né? Porque Deus, um Deus castigador. E, na verdade, isso não existe. Isso é, talvez, fruto da nossa experiência como família, né? De alguém que foi castigado. Enfim, tem todas as outras origens, menos do que realmente é a verdade. Que a verdade é Deus e só Deus é bom. E o que Ele tem pra gente gera uma felicidade no nosso coração, né? Acho que é... Perfeito. Acho que é isso. Olha, quando Deus te pedir algo, mesmo que para a gente pareça algo grandioso demais, impossível, obedeça. Você pode ir chorando, mas você vai voltar sorrindo. Você vai voltar transbordando de alegria, de gratidão a Deus, porque foi isso que eu vivi. Eu fui chorando, mas eu voltei sorrindo, porque cumprir a vontade de Deus, como a Isabela falou, traz muita alegria para o nosso coração. Eu desejo que você faça também experiências, né, no sobrenatural de Deus, que você experimente também a bondade de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, que você também possa ouvir a voz desse Deus maravilhoso e ser conduzido por Ele. Fazer a vontade do Senhor é o que vai nos fazer verdadeiramente felizes aqui nesse mundo. Então, vamos encerrar, Isabela? Você quer deixar uma mensagem? Eu quero só dizer para o pessoal de Manaus que estiver acompanhando esse podcast, né? Se você é de Manaus, ou às vezes não mora em Manaus, mas conhece alguém, compartilha esse conteúdo para que a gente faça realmente, assim, quem sabe essa história chegue até o Marco Antônio, né? Quem sabe tome uma dimensão, volte até a assim, fazer contato, né? Volte a fazer contato. Talvez Deus tenha ainda algo mais, né? Deus tem, não para tem nós. dúvida, E eu estou aqui. Deus, assim, voltando àquilo que a gente falou no início, né? Deus falou muito claro para a Creuza e falou muito claro para mim que era pra gente gravar esse conteúdo, né? Então, alguma coisa ele vai fazer aí para alguém. Nesse Brasil ou no mundo. A gente não vai limitar isso a ele, né? Não. Mesmo com as minhas imperfeições, as minhas timidez. Só Deus sabe como eu sou tímida. Mas é isso, estamos aí. E que o pessoal mesmo seja aberto à vontade de Deus e faça a vontade de Deus, né? Eis-me aqui, Senhor. Os que semeiam entre lágrimas colherão em alegria. É isso, é o Salmo, né? É lindo isso. Então, eu espero, verdadeiramente, eu compartilhei tudo isso aqui para a glória de Deus, para edificar. Né? Se você for tocado, se fizer sentido para você tudo que nós compartilhamos aqui, compartilhe esse vídeo, né? Se inscreva aí no canal, envie para outras pessoas do seu relacionamento, para nós propagarmos o poder e a glória de Deus. Eu agradeço a você, Isabela, porque hoje nós invertemos, né, as posições. Sim, conte comigo aí nesse trabalho de evangelização, Creuza. Muito obrigada pela sua colaboração. Você sabe o quanto você é importante nessa missão. Deus abençoe você, Isabela. Amém, obrigada. Gratidão imensa por Deus ter nos unido nessa missão. Amém. E eu desejo tudo de bom para você. Você fica aí ligado no nosso canal para você não perder nada. Nós temos assim todo o cuidado, né, de estar aqui relatando histórias que edificam
a nossa vida, nosso espiritual, para edificar as nossas famílias, testemunhos inspiradores. Então, fique aí ligado. É o canal Belo e Santo, é o seu canal, é o canal da sua família, é o seu canal católico. E nós estamos aí até o nosso próximo episódio. A minha gratidão. Né? Eu sou Creuza Hungria, eu não me apresentei aqui inicialmente, mas fica aí a minha gratidão, o meu abraço. E até lá, até breve, até o nosso próximo episódio. Muito obrigada. Deus te abençoe.